O governo Bolsonaro e Guedes encaminhou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de número 32 para o Congresso Nacional. Eles estão chamando essa medida de reforma administrativa. Mas, na verdade, isso é uma grande mentira, né? Quer dizer, essa proposta não tem nada de reforma, muito menos de administrativa. Tanto que eu acho mais adequado que ela seja chamada de PEC da destruição e da corrupção. Exatamente, porque nada mais é do que isso. Sob a desculpa, né, de tentar promover uma redução dos supostos gastos elevados, né, que a administração pública apresenta com os salários dos servidores, essa coisa toda. Quer dizer, mais uma vez volta àquela lenga-lenga de pegar os servidores como bode expiatório para uma crise que não é deles e que não foram eles que criaram. E o que acontece? Quer dizer, Bolsonaro e Guedes apresentam a ideia de acabar com a estabilidade do servidor público no nosso país. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, ao contrário do que os grandes meios de comunicação procuram desinformar a população, a estabilidade não é um privilégio de cada um dos servidores e das servidoras públicas em nosso país. E lembremos que a gente tem servidor público na União, nos estados e em cada um dos 5.568 municípios, tá certo? E a ideia da estabilidade é para garantir justamente à sociedade a manutenção de serviços públicos de qualidade e que não sejam interrompidos a cada mudança política provocada pelo ciclo das eleições. Então, muda o prefeito, manda todo mundo embora, muda o governador, manda todo mundo embora, muda o presidente, manda tudo embora. Esse justamente era o sonho de consumo do Bolsonaro. A gente já viu cenas, né, dele, por exemplo, com fiscais do IBAMA, cena deles com os médicos do Sistema Único de Saúde, agora por conta da cloroquina ou das outras fantasias que ele tem para resolver o problema da pandemia do coronavírus. A gente já viu uma série de desinformações e desentendimentos que ele patrocina na área da cultura, na área da educação, na questão dos indígenas, na questão dos quilombolas, na questão do desmatamento, na questão do garimpo ilegal, na questão do uso de defensivos agrícolas e outros venenos, do uso de agrotóxicos. Enfim, não faltam exemplos em que a visão atrasada, conservadora e retrógrada, né, desse governo acaba batendo de frente, quer dizer, com um mínimo de conhecimento científico, senso civilizatório e respeito à ordem legal e constitucional que os servidores públicos apresentam. E é isso que o Bolsonaro quer acabar. Quer dizer, então, fim da estabilidade e viva, né, o imperador, né, como era o caso do rei Luís na França, às vésperas da chegada do povo e do fim da monarquia. O Estado sou eu, depois de mim o dilúvio. É assim que Bolsonaro se sente com a sua família, né, enquartelada nos poderes de Brasília. Mas não é só o fim da estabilidade que essa PEC da destruição apresenta. Ela oferece justamente a possibilidade de institucionalizar os crimes pelos quais a família Bolsonaro está sendo acusada, chamadas rachadinhas. Então é aquela ideia de que ou o servidor ele se entrega aos desejos, né, por exemplo, aceitando esse tipo de prática, em que você recebe um valor X, mas 80% desse valor X você devolve, tá certo? Para o seu chefe, para o seu apaniguado e fica com o restante, ou então você não tem aquele emprego. Com o regime da estabilidade, com o regime jurídico único, isso é proibido, isso é crime. E é isso justamente que ele quer acabar.
Além disso, a PEC estabelece de uma vez por todas a possibilidade de que instituições da República, criadas por lei, regulamentadas, às vezes com existência de mais de século, sejam destruídas, extintas, eliminadas da noite por dia, apenas com uma canetada do presidente da República ou do chefe do executivo, governador ou prefeito. Então ele pode acabar com o Banco Central, ele pode acabar com o IBAMA, ele pode acabar com cada uma das dezenas de universidades públicas que existem no país, com cada das dezenas também de institutos federais de tecnologia, também espalhados pelo país, com cada um dos laboratórios de ciência e tecnologia subordinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e assim por diante. Então, essa PEC ela tem que ser derrotada, ela tem que ser rejeitada, tá certo? Pelo Congresso Nacional, porque ela representa, na verdade, quer dizer, um enorme retrocesso político institucional. Ela não tem nada de reforma administrativa. Ela propõe consolidar as práticas mais retrógradas e mais criminosas de se lidar com a administração pública. Por um lado, estabelecendo mecanismos, entre aspas, legais para justificar a corrupção e, por outro lado, dando os poderes para o príncipe, o imperador, destruir e eliminar tudo aquilo que não esteja ao seu bom gosto. Fim da PEC 32. O Congresso Nacional precisa rejeitar essa medida.